Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, retirada do livro Oráculo do Reiki, do nosso querido mestre John DeCarlo. O poema sorteado dessa semana é o de número 111, Pinheiro. Aquele pinheiro que com paciência cresceu entre a neve e a tempestade, me parece o mais valioso. A mensagem sugere que o consulente enfrente com resignação as dificuldades que se apresentam em sua vida. Nada nos engrandece mais do que o sofrimento. A dificuldade é um severo instrutor. São as dificuldades que se revelam às pessoas. O mestre Mikao Usui sabia que aprendemos e crescemos pelo amor ou pela dor. Infelizmente, o caminho da dor aparece com mais frequência. Ele seguramente tinha elevada maturidade espiritual em função de todo o sofrimento de sua vida. O sofrimento é um grande remédio para acordar o espírito. Vale mais uma vez lembrar parte da informação talhada na pedra do seu memorial em Tóquio. O Sr. Usui nasceu em 15 de agosto de 1865, educou-se em meio às dificuldades da sua infância, estudou com afinco e bastante esforço. Suas habilidades sempre foram superiores às de seus amigos. Depois de crescido, foi para a Europa, América e também estudou na China. Apesar do seu talento, nem sempre foi bem sucedido na vida. Embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, a miúde tinha de redobrar esforços para fortalecer o corpo e a mente, sem esmorecer ante as dificuldades. Reflita sobre as palavras de Alfred Musso. O homem é um aprendiz, a dor é sua mestre. Esse poema me fez lembrar, quando eu estava fazendo faculdade de engenharia florestal, eu fui visitar um viveiro de mudas. E as mudas, elas são preparadas, primeiro tem uma seleção das sementes, aí elas são plantadas, são transplantadas para tubetes, e tem todo um cuidado de irrigação e tudo mais, até que ela chegue na fase de plantio. E antes dessas mudas irem para o plantio, elas passam por um sistema de estresse. Então elas acabam passando por estresse hídrico, calor, ficam no tempo, uma condição totalmente diferente da que elas tinham até o momento. E esse estresse hídrico, essas dificuldades, tornam as mudas mais rústicas e elas vão ter mais possibilidade de resistir à primeira fase do plantio. Então isso faz com que diminua a taxa de mortalidade das plantas, né, do plantio quando elas vão para o campo. E aí você para e pensa, né? Com a gente é a mesma coisa, né? Todas as dificuldades que a gente vai passando na vida vai tornando a gente mais forte. E a gente parar para pensar desde criança, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente tem a impressão que alguns problemas vão ficando mais difíceis, né? A gente vai enfrentando dificuldades maiores. Que às vezes o que era um problema pra gente lá atrás, hoje a gente tira de letra. Por quê? Porque já estamos mais fortes, né? Então a vida, ela é uma escola e ela vai apresentando os obstáculos. Muitas coisas nós aprendemos pela observação, nós aprendemos através do amor, dos exemplos. Tem toda uma parte, né, que a gente consegue absorver e aprender e se fortalecer, né, nos espelhando, né, nas pessoas que nossos pais, nossos mestres, nossos professores, tudo isso traz muito aprendizado. Mas quando a gente passa por uma situação real de dificuldade, é onde nós temos às vezes a oportunidade de vivenciar todo esse conhecimento que aprendemos nos livros, nas escolas, com nossos pais, através dos exemplos. Eu estudo na Universidade do Espírito com o Sérgio Felipe de Oliveira e eu estou fazendo um curso sobre neurociência do comportamento. E ele falou uma coisa muito interessante na última aula que eu assisti. Ele falou o seguinte: a doença, dependendo da forma que a pessoa encara uma doença, que acho que é uma das dificuldades mais complicadas, né? Que acho que é mais difícil. Dependendo da forma que a pessoa encara essa doença, ela deixa de ser doença para ser um caminho. Eduard de Bach, ele falava o seguinte, que a doença, ela vem, que é uma forma da nossa alma falar assim: ei, você está no caminho errado.
É a forma que a alma encontra para falar que a gente está desviando do nosso caminho. Então, quando você encara a doença de uma forma assim, o que eu tenho que aprender com isso? Eu vou vencer esse desafio, eu não vou me entregar, eu vou me apegar à minha fé, eu vou acreditar na melhora, eu vou fazer a minha parte, né, para vencer essa doença. Essa doença, ela deixa de ser doença e ela passa a ser um caminho. Uma doença é doença ou não, dependendo da forma que a gente encara a patologia. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente refletir. Uma outra coisa, a gente tem as dificuldades do dia a dia, as dificuldades financeiras, os impedimentos, as coisas que a gente planeja e não são bem assim. E às vezes é mais fácil terceirizar culpas e se pôr desculpa nas coisas. Eu não consigo isso, eu não consigo aquele emprego, eu não consigo me formar por conta dessas dificuldades. E quando a gente começa a tentar achar resposta para os nossos insucessos, a gente está se acomodando, a gente está se colocando numa zona de conforto que dificilmente a gente vai conseguir vencer alguma coisa na vida. Aí, quando você tem uma atitude de enfrentamento do problema, né, de uma capacidade de transformar esse problema, falar, não, eu vou à luta, eu não vou perder o meu foco. Nós falamos há um tempo atrás de um poema que falava do barulho da água no riacho. Às vezes tem uma pedra e acaba fazendo aquele barulhão, então aquele problema vira todo o foco da nossa vida para aquele problema e a gente não tem um enfrentamento. Então, assim, qualquer dificuldade, qualquer dor, nós temos capacidade de encarar e de superar. A gente pode fazer de um obstáculo algo que nos trava. A gente pode fazer algo que vai nos ajudar a enfrentar e crescer. Tem aquela música da Ana Vilela, o Trem Bala, ela fala uma parte muito interessante que não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e saber que o caminho te fortaleceu. Então, se a gente parar para pensar, nós somos fruto do que nós vivemos e do que nós encaramos. E quantas oportunidades nós perdemos por não querer encarar a dificuldade, que foi mais fácil, né, ficar atrás ali do obstáculo e se colocar numa situação de uma zona de conforto, terceirizando culpados para os nossos insucessos. Então, as dificuldades, a gente tem que começar a olhar para as dificuldades de uma outra forma, olhar para a dificuldade como um objeto, um instrumento de evolução. E a partir do momento que a gente tem uma postura positiva perante a vida, independente da dificuldade, atitude positiva faz o quê? Que a gente consiga transpor esse obstáculo. E isso vai fazer da gente mais forte, isso vai nos fortalecer e vai nos levar para esse caminho de evolução que a gente tanto quer. Então, assim, eu acho que o recado de hoje é desenvolver principalmente a resiliência, a coragem, a força e não perder o foco dos nossos objetivos, né? Aproveitar qualquer situação, seja ela de amor ou de dor, mas qual é o aprendizado que tem em cada situação dessa? E encarar a vida de frente, assumindo a responsabilidade, segurando a rédea dos acontecimentos da sua vida e encarando de forma positiva, para que realmente todos os nossos problemas, todas as nossas dores se tornem aprendizado e instrumento de evolução. Então, acho que esse é o recado de hoje. Gratidão.